Olá, tudo bem? Vamos à nossa sétima aula. Hoje nós vamos iniciar as técnicas de aprendizagem, as técnicas de memorização, tá? Então, são 6 técnicas que nós vamos aprender a partir de agora, né? Hoje nós veremos a primeira técnica de memorização, que é a técnica de associação. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho nas primeiras aulas, só para a gente entender o que a gente fez até agora, tá? A gente iniciou o curso, gente, falando, né, eu iniciei o curso mostrando como que o cérebro funciona, provando que não existe memória fraca, né, mostrei o processo, como que funciona o processo de aprendizagem, memorização, o pensamento, como que se dá o pensamento. Aí eu mostrei que o cérebro funciona por imagem, né, provei que o cérebro funciona por imagem e associação, então o cérebro tende a criar imagens, né? A gente não pensa palavras, a gente não pensa números, a gente tem dificuldade de pensar palavras e números, a gente pensa imagem. Então, né, mostrei lá a imagem de uma casa, falei, quando você vê a casa, você pensa no quê? Você pensa na palavra casa ou na imagem de uma casa, né? Aí nós entramos, né, nas regras básicas da memorização, que não existe memorização sem interesse, sem atenção, sem observação, sem concentração. Sem isso, gente, não existe memorização. Você não vai conseguir aplicar as técnicas se você não respeitar, não obedecer essas regras, tudo bem? Então, foram as regras que nós vimos e encerrando, né, a sexta regra lá, nós falamos das palavras-chave. Estão lembrados? Né, como selecionar a palavra-chave de um texto. Como a gente vai trabalhar muito imagem aqui, então você vai selecionar as palavras mais importantes desse texto, né? Vai transformá-las em imagens e vai memorizar essas imagens. Então, esse é o grande segredo aí da técnica de memorização. Tá? Então, a gente aprende a extrair as palavras mais importantes, memoriza essas palavras e a gente vai memorizar apenas essas palavras ou essas imagens. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui, gente. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Antes de cada técnica, tenta ver aonde você pode aplicar essa técnica na sua vida, no seu dia a dia, tá? Porque o curso, ele é um curso genérico, né? É um curso de memorização, mas eu falo de forma genérica, eu não posso te ensinar técnicas específicas da sua área, porque eu nem sei qual é a sua área. Você pode estar estudando para um concurso, você pode estar estudando para um vestibular, para uma prova, né? Você está no 2º grau, né? Então, independente disso, o curso ele é genérico. Então, tente aplicar essas técnicas, ver aonde que eu posso aplicar essa técnica no meu dia a dia, onde eu posso aplicar essa técnica na minha vida, tá? Então, a partir de agora, nós veremos as 6 técnicas, as 6 principais. A primeira, que é a associação, né? É uma associação de imagens, vocês vão entender aqui. A segunda, mapa corporal, nós vamos associar informações às partes do nosso corpo. A terceira, palácio da memória, uma técnica fantástica. Vocês vão associar informações a ambientes conhecidos, a sua casa, ao percurso da sua casa para o trabalho, né? Você vai buscar gatilhos, né? Coisas que vão te fazer guardar informações, tá? Depois nós vamos ver a técnica de memorização de números, que é bastante eficiente também, e a técnica de memorização de nomes, e por fim nós vamos ver os mapas mentais, que são resumos visuais. Então você vai aprender a fazer um resumo de uma forma diferente. Tá? Então, são essas 6 técnicas que nós vamos iniciar hoje a primeira técnica. Então, eu vou abrir o slide aí em tela cheia. Eu vou aparecer aqui embaixo. Então, mais uma pergunta aí, né, gente? Eu gosto de iniciar, né, com perguntas. Como eu posso aplicar essas técnicas no meu dia a dia? Então, fica aí a pergunta para reflexão. Tá? Então, busque a essência da técnica e pensa, como que eu posso aplicar essa técnica na minha vida? Como que eu posso aplicar no meu dia a dia? Você utiliza alguma técnica para memorizar uma informação que acabou de aprender? Então, essa é a nossa primeira técnica, né? Então, nós vamos aprender aí a memorizar basicamente textos. Essa primeira técnica é técnica para memorização de textos, né? Memorização de informações de um modo geral, tá? Então, vamos lá. Eu vou desaparecer aqui porque eu vou precisar do slide todo. Gente, a primeira técnica, né, antes de entrar mesmo na técnica de associação propriamente dita, vocês já devem ter tido contato com essas 3 técnicas aí. São técnicas mais simples, que são muito utilizadas no dia a dia de vocês. Tá? Então, a primeira aí, gente, é o acrônimo.
o que é um acrônimo? Um acrônimo é quando você pega as primeiras letras de um termo ou você tem lá várias palavras ou um termo que você precisa memorizar esse termo, tá? Então você pega as primeiras letras ou as primeiras sílabas desse termo e forma uma nova palavra, tá? Então isso é muito conhecido, por exemplo, IPCA. IPCA é um acrônimo. IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então vamos entender o que é o acrônimo. Então a definição do Wikipedia aí, gente, ó. Acrônimo é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução ou pela maioria dessas partes. Então, gente, o acrônimo nada mais é que você pegar um termo, né? Pegar as primeiras letras desse termo ou as primeiras sílabas desse termo e formar uma nova palavra. Então, olha aí no exemplo, o acrônimo de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, conhecido como SIDA, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as primeiras letras de cada palavra e formaram uma nova palavra. SIDA, né, nada mais é do que a AIDS, né, gente? Para quem, né, pessoal da área de biologia aí. Então, beleza, o que é um acrônimo, então? É você pegar as primeiras letras ou as primeiras sílabas e formar uma nova palavra. Olha aí, ó. Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Então, pegaram as primeiras letras de cada palavra e formaram uma nova palavra. Então, isso é muito útil, gente. Quando você está estudando, você resume um termo muito grande em uma única palavra. Tá? Então, isso já é muito utilizado. Você já tinha conhecimento disso, provavelmente você já viu várias siglas como essa, né? Só que às vezes não sabia que isso é uma técnica de memorização. Tá? Gente, quando eu estava no cursinho, há aproximadamente uns 12 anos atrás, a professora de biologia ela entrou na sala falando um palavrão. Ela falou uma palavra muito estranha e ela falou que nesse dia ela iria ensinar para a gente todas as doenças causadas por vírus. E ela falou esse seguinte palavrão aí, ó, Vaporá sarucacá de ferrerê gripaides. Então, é uma palavra, né, um palavrão que nada mais é do que um acrônimo das doenças varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, dengue, febre amarela, hepatite, herpes, gripe e AIDS. Então, essa palavrona aí, esse palavrão, né, vaporá sarucacá, são as iniciais das doenças, varíola, pólio, rubéola, tá? Então, é mais um exemplo aí do que você pode fazer, né? Claro, se você quiser, aqui ela explicou, né? E ela falou das características, das causas das doenças, né? Dos sintomas. Então aqui, na verdade, é só para você resumir, né? Uma quantidade de informações. Tá? Então, ali nós resumimos todas as doenças causadas por vírus numa única palavra. Beleza? Acróstico, gente. É a segunda aí, técnica de memorização, né, que é muito também utilizada aí nos cursinhos, né? Alguns professores usam muito acróstico para memorização de fórmulas. Então, o que é um acróstico? Acrósticos são frases criadas para memorização de fórmulas. Então, uma pessoa que usa muito isso, você deve conhecer, já ele é famoso aí na televisão, é o professor Pachecão. Ele é daqui de Belo Horizonte e ele é um professor de física que ele ensina muitas fórmulas usando o acróstico. Tá? Ele usa muito acróstico e paródia. Paródias são músicas. Então, eu vou passar um vídeo do Pachecão, né, só para exemplificar, nada melhor do que ele mesmo para explicar essa técnica. Vou passar um vídeo, na volta eu venho explicando a técnica. Aí eu faço o seguinte, quero ver. O cara fala assim, Pachecão, eu não consigo vender nada. Meu produto não sai. Eu falei, irmão, calma. O meu produto não tem forma, não tem peso, não tem cor, não tem cheiro. O meu cliente odeia o meu produto. E além do mais, o meu cliente não tem dinheiro. E eu vendo isso. Onde está o problema? Está em quem segura o produto. Gente, se eu consigo vender físico, você consegue qualquer coisa. O que falta é falar a linguagem do cliente. Então, ressonância. Ressonância é o seguinte, Jô. Nós todos estamos nos comunicando. As minhas cordas vocais vibram. Essa vibração vai para o ar e bate no seu tímpano e vibra e transforma essa vibração
em ondas eletromagnéticas, vai para o cérebro. Aí você consegue ouvir. E essa vibração das cordas vocais, a vibração do tímpano chama ressonância. Amigos, vocês podem fazer a experiência, Jô. Pega um copo de cristal, requeijão não vale. Tem que ser cristal, passa o dedo na boquinha e passa na borda do copo. Vai ser um barulhinho. Você entendeu? Agora você vai na boca do copo e começa. Você quebra o copo em 5 horas, você quebra esse copo. Mas só se você falar a linguagem do copo. Fala a linguagem do cliente. Se eu consigo quebrar a resistência de um copo, falando a linguagem do copo, eu quebro a resistência de qualquer cliente. O meu aluno, Jô, vê isso aqui e fala assim, para que você tem que saber isso? Olha, para que você tem que saber, eu não sei não, mas você tem que saber. Eu não vou falar a distância, velocidade, tempo, Jô. Deus vê tudo, acabou. Isso é falar a linguagem do menino. Mas o menino fala assim, professor, então o diabo vê também. Eu falo, rapaz, mas é Deus vê tudo. E ele agarrou no outro. Aí eu falei assim, tudo bem, não tem briga. Você sabe que o cliente, quando está te falando uma coisa que você não gosta, não fica nervoso. No fundo, ele vai te ajudar. Então ele ficou, Deus vê tudo. E aqui ficou, diabo vê também, mas meio atrapalhado. É isso aí. Entendeu? Eu não vou falar para o meu aluno, para que insistir com ele numa coisa que ele não consegue entender? Fala a linguagem que ele entende. Para que falar velocidade final, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo? Para quê? Via avó atrás do toco. Aí, rapaz. Aí o aluno fala assim, Pacheco, eu vi a avó acendendo a tora. Tudo bem. Jô, essa aqui, o aluno tem a maior dificuldade. Quando eu ponho essa frase, essa fórmula no quadro, o cara pega o caderno e vai embora. Mas é o seguinte, Jô, como é que eu faço o cara gravar uma coisa louca dessa? Eu não vou falar Torricelli, nem escrever isso ele sabe. Então vamos falar de uma linguagem que ele sabe. O que é uma coisa quadrada? Olha lá o quadro. Uma coisa quadrada era vezela. Então é V vezes V, vovô. E o que é VO ao quadrado? É VO vezes VO, vovó. Então ficou assim, vovô. E esse F aqui? Vovô, fudeu vovó. Irmãos, vovô, fudeu vovó, mais 2 amigas dela. Viram aí, gente? Eu vou desaparecer aqui mais um pouquinho, porque vou precisar da... Então, viram aí que é um acróstico? O acróstico é quando você pega, você tem lá uma fórmula, né? Então, você transforma essa fórmula numa frase, né? De preferência uma frase engraçada, uma frase maluca. Então, quanto mais engraçado, mais maluco, melhor, tá? Então, é isso. O acróstico é quando você pega as letras de uma fórmula, né? Com essas letras você forma, né, as iniciais de algumas palavras e monta uma frase, constrói uma frase bem maluca, tá? Então, você viu aí que o Pachecão ele é mestre em trabalhar com acrósticos. Vou abrir o slide novamente. Uma outra técnica também que é muito utilizada, né, utilizada em escolas, é a paródia, tá? Paródia nada mais é do que músicas. O Pachecão também usa muita música nas aulas dele, tá? Então, música, jingle de propaganda, tudo isso é paródia, tá, gente? Então, eu coloquei aí 2 exemplos. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei se essa drogaria ela existe em outras localidades, mas aqui em Belo Horizonte ela é muito famosa, chama Drogaria Araújo. E ela tem eles usaram uma musiquinha para a gente memorizar o número do telefone deles. Então, eles têm uma musiquinha assim, ó, 3270 5000. Então, eles cantam a música. Quando eles cantam a música, eles cantam o número do telefone. Então, nessa de cantar o número do telefone, facilita a memorização. Então, eu uso isso com minha filha. Quando eu vou ensinar um telefone para ela, como ela ainda não tem condição de aprender a técnica alfanumérica, de transformação de números em palavras, né, em imagens, eu ensino ela a memorizar telefones cantando. Então, ela canta o telefone e ela consegue memorizar com mais facilidade. Um outro exemplo aí, né, foi o caso do McDonald's, que eles criaram a musiquinha lá do Big Mac. Eu não sei se vocês se lembram dessa musiquinha, mas o Big Mac tinha uma musiquinha que era 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Então, essa musiquinha, né, do Big Mac, ela ficou famosa, né? Então, para mostrar aí os ingredientes do Big Mac. Então, tá aí, jingles, né, paródias, são músicas. Então, você pode usar músicas também no processo de memorização, ele é muito eficiente. Então, você pode pegar textos e transformar, pegar informações e transformar em música. Então, é
é musicar uma informação, tudo bem? Então, beleza. Vamos entrar na técnica propriamente dita, né, gente? A técnica de associação. A técnica de associação, gente, ela também é conhecida como técnica do empilhamento. Então, o que você vai fazer? Você vai empilhar uma palavra com a outra. Então, você vai fazer uma associação de palavras, tá? É como se fosse uma corrente. Então, cada palavra vai ser um elo da sua corrente. Então, você vai associar uma palavra à outra, né? Como se elas formassem uma corrente, tá? Então, nós vamos entender isso aqui. Então, eu coloquei uma frase aí, um acrônimo, inclusive eu criei um acrônimo para exemplificar isso. As associações, elas não são reais, né? Elas não podem, vocês lembram lá atrás que quando eu vou fazer uma associação de imagem ou quando eu vou memorizar uma informação, essa informação ela não pode ser real, gente. Então, quanto mais maluca, quanto mais ridícula, quanto mais exagerada, melhor, tá? Então, as associações, elas não são reais, elas são reais. Eu usei esse acrônimo aí, ó. R de ridícula, o E de exagerado, engraçado, né? Quanto mais exagerado, quanto mais engraçado, melhor. O A é de ação, tem que ter ação, tá? Então, se você coloca ação no seu processo de memorização, você facilita o processo de memorização, né? Elas têm que ser ilógicas, as imagens elas não podem ser imagens comuns e tem que envolver os sentidos. Então, eu usei a palavra aí reais, ridícula, exagerada, tem que ter ação, né? Tem que ser ilógica e envolver os sentidos, beleza? Então, tá aí, ó. Cada elo da sua corrente vai ser uma palavra, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Antes de entrarmos na técnica propriamente dita, eu vou passar um vídeo, tá? Que esse vídeo, gente, nós temos que aprender com essas pessoas, né? Essas pessoas que vão aparecer, elas são mestres na memorização, são pessoas extremamente inteligentes, então nós vamos aprender um pouquinho com elas. Na volta eu venho comentando o vídeo. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. O pai dela escolheu um moço para ela. Mas ele era muito bondoso, o rei. Então ele deu 4 dias para ela pensar. Ela ia ser castigada. Ela pegou suas coisas e fugiu. A floresta que eles estavam tinha uma cidade. Não, tinha um monte de fadas. Um monte de borboleta. Um monte de mariposa. O que tinha lá no bote é um monstro grande e pesado. E quando ele voltou, falou assim: "Oh, minha mulher saiu sem me avisar." Então ele chamou o duende. Pega as flores que brilham no escuro pra fazer um líquido. Quando pingasse, a primeira coisa que acordasse e visse ia se apaixonar. Daí a fada acordou e de repente ela não viu nada. E veja um burro. Depois ela dava tudo que ele queria: sorvete, bala, tudo. Só que de repente o duende acordou a fada. O duende fez uma confusão. Não se brinca assim com as coisas do coração. Helena, assustada, saiu correndo sem entender nada. Lisandro foi atrás dela, deixando ali, adormecida, sua fiel apaixonada. E ela, sabendo do amor entre ele e sua amiga, achou que estavam zombando da cara dela. E no final, eles perceberam que tudo aquilo não passou de um sonho. Um sonho de uma noite de verão. De William Shakespeare. William Shakespeare. Não sei. Aí. Acabou. Só que a noite de verão e os shapes são meio diferentes. Sabe por que é de verão, mãe? Não, sabe? As nuvens. As nuvens são feitas de verão. E o William Shapes é um trovão, mãe.
Então, vocês viram aí, né? As crianças, gente, por que elas são consideradas extremamente inteligentes? Por que elas absorvem uma grande quantidade de informações de forma muito rápida, né? A criança aprende muito rápido. Por quê? Porque elas, mesmo que de forma inconsciente, elas respeitam aquelas regras que nós vimos lá atrás, né? As crianças, quando você vai contar uma história, elas ficam extremamente interessadas, elas, dependendo da história, elas nem piscam, né? Então, são extremamente interessadas, a atenção delas está voltada para aquele momento, então elas respeitam a regra lá da atenção, então elas têm bastante interesse, atenção, observação, as crianças são extremamente observadoras, né? Pode reparar que uma criança, aqui eu estou falando de crianças, tá, gente? De 2 a 8 anos. É a idade em que as crianças mais aprendem. Então, é a idade que as pessoas, na verdade, né, elas mais aprendem, né, na vida. Então, é a idade que elas estão absorvendo aquele mundo de informações. Então, interesse, atenção, observação, concentração. Tá? Então, elas obedecem essas regras. A repetição também entra, né? A criança ela gosta muito de repetir uma informação. Então, e vocês viram aí que as crianças elas gostam de criar imagens incomuns, criar imagens malucas. É isso que faz com que a informação fique na cabeça daquela criança. Então, a criança ela tem uma facilidade maior do que um adulto para memorizar, justamente por isso. Porque mesmo que de forma inconsciente, elas respeitam, elas obedecem às regras, tá? As regras da memorização. Tá? Então, vamos entender que eu vou abrir o slide em tela cheia, eu vou aparecer aqui no cantinho. Vamos entender então como que vai funcionar esse processo, gente. Eu tenho lá uma matéria para estudar, eu tenho aí um texto, tá? Estou usando um texto de forma genérica aí. Eu tenho um texto para estudar, para ler, e eu preciso memorizar esse texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto uma vez, tá? Na segunda vez, eu vou separar as palavras mais importantes. Estão lembrados? Separar a essência, tirar a essência do texto, as palavras-chave do texto, beleza? Então, eu tenho aí agora, gente, uma relação de palavras para memorizar. Então, eu preciso memorizar essas palavras numa ordem lógica, numa sequência. Normalmente, as palavras elas vão ser aleatórias, elas vão estar, né, elas não vão ter relação, muitas vezes não vão ter uma relação direta uma com a outra, né? Você buscou palavras aleatórias do texto, né, as palavras principais, então você precisa memorizar essas palavras numa sequência. Então, tá aí. Qual que é o processo? Então, eu vou sumir aqui um pouquinho para poder mostrar para você. Então, qual que é o processo? Eu falei que vocês vão ter que incluir a ação. Então, eu vou pegar essas palavras e vou fazer uma associação entre essas palavras. E essa ação, gente, vai ser a cola. Tá? É o que vai fazer eu juntar uma palavra com a outra. Então, a cola entre uma palavra e outra é a ação, tá? O verbo. Então, eu vou colocar lá, vou fazer com que uma palavra, né, se associe a outra de forma lá, correndo, dançando, surgindo, pulando, caindo. Tá? Tudo que exprime a ação, gente, eu posso usar, né, como cola. Tá? Explodindo, cortando, atropelando, grudando, tá? Quebrando. Então, eu vou usar essa cola aí para poder associar uma palavra com a outra. Então, como que vai funcionar, gente? Nós temos aí, imagine que vocês pegaram um texto, vocês leram o texto e selecionaram as 60 palavras desse texto. Tá? É um texto, uma informação qualquer, tá? E você precisa memorizar essas palavras numa ordem lógica, nessa sequência. Então, começa em taco, né? Então, você tem a primeira coluna aí, taco, né? Termina lá em tábua. De tábua, você vai pular para a fita e vai continuar memorizando. Aí termina lá em sino, lá embaixo. Pula para rego, de regar, né? E termina lá na palavra mãe. Então, eu tenho uma sequência, né, de palavras para eu memorizar. Tá? Eu preciso memorizar essas palavras numa ordem. Tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou criar uma associação, né, como se fosse uma corrente, né? Então, eu vou criar uma associação entre essas palavras. A primeira palavra eu vou associar com a segunda eu vou associar com a terceira com a quarta e assim sucessivamente, até lá na palavra de número 60. Então, eu tenho que criar uma associação entre essas 60 palavras. Lembrando que eu não posso deixar essa corrente se arrebentar. Na hora que eu faço a associação da primeira palavra com a segunda, taco com tela, tá? Aí eu vou associar a segunda com a terceira. Se eu não fizer essa associação e associar boné
com a palavra selo, né, pular a associação entre tela e boné, eu vou quebrar a corrente. Então, prestem atenção nisso, tá? Para você não quebrar a corrente. Então, eu vou fazer aqui essa sequência das 20 primeiras palavras, vocês vão entender como que vai funcionar, e as demais vocês vão fazer, né, em casa, né, depois que vocês compreenderem a técnica. Então, gente, eu vou abrir o slide aqui em tela cheia e vou fazer uma demonstração aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas palavras que estão aí, você pode pegar o slide, pegue imprima lá o seu slide para você acompanhar aqui. Então, você tem um slide com as palavras taco, tela, boné, tá? Então, como que vai funcionar? Eu tenho que fazer uma relação. Então, a primeira palavra, gente, da minha associação é a palavra taco. Tudo bem? A primeira palavra é taco. E eu tenho que associar a palavra taco à palavra tela. Então, eu vou usar aqui a tela de um monitor. Tudo bem? Se eu quero fazer a associação, eu quero me lembrar da palavra taco e da palavra tela, se eu fizer isso aqui, gente, ó, colocar o taco aqui encostado, não sei se ele vai ficar em pé, não vai ficar não, mas se eu colocar o taco aqui, né, próximo à tela, tá? O simples fato de eu fazer isso aqui não vai me fazer lembrar dessa informação, porque é algo muito comum. Quer dizer, não é tão comum, mas não é uma coisa maluca. Vocês lembram que eu falei que quanto mais maluco, quanto mais exagerado, melhor? Então, você não pode criar uma associação assim, o taco próximo da tela ou o taco na frente da tela, não. A associação, gente, ela tem que ser maluca. Tem que ter ação e tem que ser maluca. Quanto mais maluca, mais ridícula, mais exagerada, melhor. Então, para exemplificar isso, imagine que você está com muita raiva, você está com um taco na mão, tudo bem? Aí você vai bater o taco com toda a força na tela, tá? Então, taco eu tenho que associar a palavra tela. Então, eu vou bater o taco na tela, tá? Então, taco, tela. Tudo bem? Taco, tela. Na hora que eu bato o taco na tela, então, qual que é a próxima palavra aí, gente? Taco, tela. A terceira palavra é boné. Na hora que eu bati o taco na tela, cai um monte de boné, né? Um monte de boné de dentro da tela. Então, é maluco mesmo, gente. Quanto mais maluco, quanto mais ridículo, mais exagerado, melhor. Então, vocês viram? Imaginem um monte de boné caindo de dentro da tela. Né? É uma imagem maluca, mas é isso que vai te fazer memorizar. Então, a primeira palavra, taco. A segunda, tela. A terceira, boné. Então, imagine que você pegou um boné que caiu de dentro da tela, né? E você viu, né? A próxima palavra é selo. Então, você viu um selo desenhado, tá? Então, você viu um selo desenhado no boné. Um selo de correio, esses selos de correio, pregado aqui no boné, tá? Então, é isso que vai te fazer memorizar. Então, eu vou abrir aqui o slide em tela cheia, tá? Nós vamos entender como que vai funcionar aí. Então, as primeiras, acredito que vocês... Eu vou aparecer aqui no cantinho. Então, lá, a primeira palavra, gente, taco. Então, imagine um taco, né? Você está com um taco na mão. Se você se incluir na história, melhor ainda, tá? Então, quando você se inclui na história, na narrativa, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma narrativa, tá? Usando essa associação maluca. Então, se você se incluir na narrativa, melhor. Tá? Então, eu peguei o taco, bati com toda a força na tela. Então, a primeira palavra é taco, a segunda é tela. Né? A terceira palavra, boné. Da tela caíram os bonés, né? Um boné. Então, eu preciso memorizar a palavra boné. Tudo bem? A quarta é selo. Então, vamos lá. Taco, tela, boné. A quarta é selo. Imagine um selo do correio. Tá? Então, quanto mais cor você colocar, quanto mais maluca for a imagem, melhor. Tá? Então, um selo pregado num boné, tudo bem? Depois, mala. Imagine que daquele selo, na hora que você pegou o boné, viu o selo desenhado no boné, você viu a imagem de uma mala desenhada naquele selo, uma mala vermelha. Estão vendo isso aí, gente? Uma mala vermelha no selo do boné, tá? Então, taco, tela, boné, selo, boné, taco, tela, boné, selo, mala. Então, vocês viram a mala desenhada no selo do boné. Então, você vai pegar essa mala, você vai puxar do selo e ela vai sair em tamanho real. Tá? Ela vai sair aqui no tamanho real. Tá? Então, você está vendo essa mala na sua frente. Na hora que você abre essa mala, você vai ver dentro dela um gibi. Um gibi pequenininho.
tá? Então você tem lá, você abriu a mala, tinha um gibi lá dentro, beleza? Próxima palavra, gibi. Na hora que você abre esse gibi, o que sai de dentro do gibi, gente? Qual que é a próxima palavra aí? Fada. Vai sair uma fada em tamanho real. A fada saiu de dentro do gibi, tudo bem? Então, fada. Próxima palavra, fada. Aí, gente, vocês vão se deparar aí com a próxima palavra, que é mania. É uma palavra abstrata. Até então, a gente estava trabalhando com palavras concretas, imagens concretas. É mais fácil memorizar uma imagem concreta do que memorizar algo abstrato. Então, nesse caso, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que criar uma imagem mesmo, maluca, que vá te fazer lembrar da palavra mania. Tá? Então, eu imaginei, por exemplo, a fada com a mania, né? Ela tem a mania lá, ela vai dar uma sacudida ali, ela tem a mania de se transformar em qual que é a próxima palavra aí? Mago. Então a fada tem a mania de se transformar em mago. Então vamos lá, vamos voltar. Taco, peguei o taco, bati na tela, da tela caíram os bonés, né? Próxima palavra, boné. Do boné eu peguei, tinha um selo, tá? No selo tinha uma mala, eu puxei a mala. Na mala, eu abri, tinha um gibi lá dentro, gibi, a próxima palavra. Do gibi saiu uma fada, né? A fada, ela tinha a mania, a próxima palavra, mania, de se transformar em mago, tá? Esse mago, ele tinha uma varinha na mão e fazia surgir uma casa, tudo bem? Então, imagine aí o mago com uma varinha, batendo no chão assim, fazendo surgir uma casa, tá? Essa casa, ela se transformava num foguete da NASA. Tá? É maluco, gente. Quanto mais maluco, melhor. Tá? Então, cria imagem, não importa o que está passando na sua cabeça, o que importa é o que você vai devolver de informação. Então, você tem que memorizar essa sequência de palavras, essa sequência de imagens. Tá? Então, fazia surgir um foguete da NASA. O foguete da NASA, gente, caía em cima da cama. Então, a próxima palavra aí é cama. Foguete da NASA, né? Na verdade, a palavra é NASA. Tá? Então, casa, NASA, cama. Caiu na cama, em cima da cama. Da cama surgiu o quê, gente? Um leão da MGM. Então, vocês conhecem essa imagem aí? Ó? MGM é aquela empresa de filmes, né, que produz filmes, né, em Hollywood. Então, MGM. Então, a imagem que você vai ver aí, você vai ver um leão, mas você tem que lembrar da palavra MGM. O leão vai te fazer lembrar de quê? MGM, tudo bem? Esse leão da MGM, ele pulou aonde, gente? Na Arca de Noé. Então, taco, tela, boné, selo, mala, gibi, fada, mania, mago, casa, NASA, cama, MGM, Noé. O Noé, gente, ele estava na área VIP da Lua. Ele estava na área VIP da Arca. Tá? Então, imagine o Noé lá sentadão na área VIP, e estava com a luneta avistando o quê, gente? Qual que é a próxima palavra? Lua. Então, o Noé lá na área VIP da arca. Então, Noé, né, a palavra é Noé, depois VIP e depois lua. Ele estava avistando o quê? A lua. Na frente da lua estava passando o quê? A rena. Tá? Então, imagine na frente da lua voando, quem que estava passando lá voando? A rena. Tá? E essa rena, gente, ela era gaga. Então, a palavra gago aí, né, você vai ter que criar uma... E ela estava falando o quê? Cão. Então, a palavra, né? Vamos voltar aqui. A rena, né? Então, vamos lá. Lua, né? Aí, na frente da lua estava passando uma rena. Essa rena, né, a próxima palavra é gago. Então, para eu materializar essa palavra, para eu criar uma imagem maluca que vai me fazer lembrar da palavra gago, eu tenho que, né, criar uma coisa maluca. Então, o que eu fiz aqui foi imaginar que a rena era uma gaga. E ela estava falando o quê? Qual que é a próxima palavra aí? Cão. Tá? E esse cão, gente, ele estava surfando em cima de uma tábua de bater bife. Então, estão aí as 20 primeiras palavras. Essa é a regra básica da memorização. Tá? É criar imagens, é uma sequência de imagens malucas. Tá? Quanto mais maluco, quanto mais surreal for, melhor. Tá? Se você fosse memorizar essas palavras, gente, de forma normal, sem utilizar técnica, estudos demonstraram que uma pessoa ela consegue guardar aí 7 informações.
Então, teoricamente, né, tem gente que consegue um pouco mais, tem gente que consegue um pouco menos, mas você conseguiria aí memorizar uns 7 itens dessa lista, tá? Que é o normal. O normal é uma pessoa normal, sem usar técnica. Com a técnica, gente, você pode memorizar quantas palavras você quiser. Vocês vão perceber que é uma técnica extremamente simples, em que você vai fazendo associação de imagens, tá? Então, você vai associando uma imagem à outra. Então, o que vocês vão fazer aí? Eu vou voltar lá no slide das palavras. Opa, desculpa. Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês aprenderam aí, né, como memorizar as 20 primeiras palavras aí da nossa relação. O que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão associar a palavra tábua à palavra fita e vão continuar a sequência, tá? Então, de tábua pula para fita, tá? Aí chegou lá no final, ensino, vocês vão pular para a palavra rego, de regar, né, rego, e vão continuar até terminar na palavra mãe, tá? Então, vocês vão memorizar uma sequência de 60 palavras. Não continue um curso sem ter memorizado as 60 palavras. Então, né, use a imaginação, tá? Quanto mais maluco, quanto mais ridículo for, melhor. Evitem de quebrar a corrente. Lembra que eu falei com vocês? Se você estiver fazendo associação, né, entre tábua e fita, e depois você fizer associação de sabão, mapa, e continuar a associação, e não fizer associação entre a palavra fita e sabão, você vai quebrar a corrente, você vai se esquecer né? Não é que você vai se esquecer, você vai quebrar a corrente. Então, isso é uma corrente, gente. Você tem que fazer associando uma palavra à próxima, tá? Sempre lembrando, né, da cola, né? Quanto mais ação tiver, quanto mais maluco for, melhor. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Memorize essas palavras, as 60 palavras, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tudo bem? Obrigado. Até a próxima.